Então vamos falar aí sobre o jogo de domingo à noite entre Philadelphia Eagles e Seattle Seahawks. É um dos melhores jogos, né? Um jogo muito interessante. O Seattle não é a melhor temporada do time, né? Nos últimos anos. É um time que também tá com muitos desfalques importantes. Mas é o Seattle. Tem o Russell Wilson, um dos candidatos a MVP, né? Dificilmente vai vencer por causa do time não ter um recorde tão bom, mas certamente é um dos jogadores mais importantes pro time, para qualquer time na liga no momento. Tem um treinador muito bom, a gente sabe, né? O Pete Carroll aí é um dos grandes treinadores da história. E por outro lado, enfrenta o Philadelphia Eagles, né? Que é o melhor time da NFL, no sentido de mais vitórias, pelo menos, né? A gente pode discutir, mas por enquanto é o melhor. É um grande time. A gente até já comentou em outro vídeo que a gente não sabe se o ataque é melhor ou a defesa é melhor. Eu vou apresentar aqui alguns dados que mostram que é bem curioso. Essa defesa é muito boa mesmo, pelo menos tá funcionando muito bem. Então, para começar, o Philadelphia aí teve 31,9 pontos por jogo nos últimos na temporada. É o melhor, é o segundo time, a melhor marca, né? É o time que mais faz pontos. Então a gente já vê o poder desse ataque. Né? É o segundo time em jardas terrestres por jogo, com 196. É muita coisa. O time corre muito com a bola. É isso que o Wentz é o candidato a MVP, porque ele tá lançando muitos touchdowns. Mas o time é o segundo time que mais corre com a bola. Então é um ataque que tá funcionando de todos os jeitos possíveis, né? E é o time que menos cede jardas terrestres. São apenas 65 na defesa. Então a gente vê que realmente o time funciona inteiro. O time inteiro é bom, né? É o 78% na Red Zone. É o segundo melhor da liga, né, nos últimos 3 jogos. O Seattle e o Eagles, eles vão mais ou menos o mesmo tanto de vezes para Red Zone em média. Os dois estão empatados aí com o Steelers e com o Patriots em primeiro, com 4,7 viagens até a Red Zone. Mas o Seattle marca apenas 50% das vezes. Enquanto o Eagles... já comentei, né? 78% é uma das melhores marcas. Então, aí para apresentar algumas das diferenças entre as equipes, né? Na defesa, o Seattle é a quinta pior nos últimos 3 jogos na Red Zone. E o Eagles é o segundo melhor. Então, realmente, o time do Seattle, que tem essa defesa como principal característica, não é o que está acontecendo nos últimos jogos, e a gente sabe que isso é por causa dos desfalques, né? A defesa do Seattle é também a quinta pior em terceiras descidas. Que a gente sabe que é a descida mais importante da liga, né? Do jogo do futebol americano. É o que realmente diz se um ataque ou uma defesa funciona, são as terceiras descidas. A do Eagles é a melhor, com 22%. E por último aqui, mais um detalhe, o Philadelphia é a defesa que menos cede jardas nos últimos 3 jogos também, num total. São 197 de média. Quase 80 melhor que a segunda. Né? Então a diferença entre a defesa do Eagles e as outras defesas está bem grande. Já nesse ponto, a defesa de Seattle é a terceira. Então é uma boa defesa, mas são 90 pontos de diferença entre a média que o Eagles cede, a primeira, e Seattle, a segunda. Então eu acho que no momento o Eagles está muito acima. Mas eu não acho que essas estatísticas sejam tudo para falar sobre esse jogo. Justamente porque Seattle é um time que tem um quarterback muito bom, tem um treinador muito bom, joga em casa. Que a gente sabe que para esse time faz uma diferença abismal, apesar desse ano já ter perdido jogos em casa, mas mesmo assim. Então, por mais que o Eagles seja muito superior nesses pontos estatísticos, eu acho que Seattle ainda pode surpreender, por que não? Por tudo isso que eu falei, né? Por ser um time que é um dos melhores times da NFL nos últimos anos. E aí, o que vocês estão esperando? Eu acho que o Seahawks nunca foi tão... o termo que usa para apostas, underdog, desde que o Russell Wilson foi draftado em casa. Não, nunca foi. Nunca foi tão underdog. Eu acho que e não é nem questão do próprio Seahawks. Eu acho que é mais pelo Eagles. Sim. É o melhor time da NFL, melhor time atacando, lançando, correndo a bola. A defesa também é muito boa. A secundária também melhorou muito, o Darby voltou e está jogando muito bem nessa secundária, então são todas as unidades aqui funcionando muito bem. Eu acho que Seahawks perde em vários aspectos aqui nesse jogo. Eu acho que para tentar sonhar com uma vitória aqui, eu acho que o principal ponto para essa defesa seria parar o ataque terrestre. Eu acho que parar o Wentz não consegue, não com a secundária desfalcada. Eu acho que não vai ser nesse jogo que vai conseguir limitar o Wentz. Então, se tem uma unidade que consegue
tentar limitar o ataque dos Eagles é a defesa contra a corrida. Tem jogado muito bem, tem agradado nessa parte. Eu acho que vai ser fundamental que os linebackers jogarem muito bem. Eu acho que o Bob Wagner tem sido o melhor linebacker nessa temporada. Então acho que vai ser fundamental aqui contra esse ataque, porque eu acho que se você limitar o ataque terrestre, óbvio, o ataque ainda vai ser muito forte com o Wentz. Eu acho que ele tem condições de ganhar o jogo, caso o ataque terrestre não funcione. Mas vai facilitar um pouco, porque se o ataque terrestre funciona e o ataque aéreo funciona, não tem como o Seahawks ganhar o jogo. Porque aí vai ser mais ou menos parecido contra os Falcons, que Atlanta sempre esteve na frente do placar e o Seahawks não conseguiu alcançar. Exato. E aí pro ataque são 2 pontos. Primeiro a linha ofensiva. Vai pegar um front seven que é um dos melhores da NFL, se não for o melhor hoje. Eu gostei do desempenho da linha ofensiva contra o 49ers, eu acho que foi o melhor desempenho desde 2015 contra os Cardinals, mas óbvio que foi contra os 49ers. Mas a defesa evoluiu, a linha ofensiva evoluiu, tanto que no primeiro jogo contra os 49ers teve sacks, teve pressão, e nesse jogo não teve. Então vai ser fundamental essa linha ofensiva jogar muito bem, tentar proteger ao máximo o Russell Wilson. Eu acho que vai ter sacks aqui, vai ter complicações, talvez até um fumble, porque é uma defesa muito agressiva, ela é muito forte. E óbvio, o jogo do Russell Wilson vai ter que ser o melhor jogo dele na temporada. Vai ter que ser o melhor jogo porque ele vai ter que cuidar bem da bola, ele não vai poder forçar muitas bolas altas que às vezes acontece, e os recebedores que estão dropando bolas nos últimos jogos não vão poder, né? E vai ser fundamental que o Jimmy Graham. Ele tem sido o principal alvo, ele é o tight end líder em touchdowns, é o segundo jogador em touchdowns na NFL, atrás apenas do Hopkins. Então ele tem jogado muito bem nessa temporada, vai ser fundamental aqui, óbvio. Outros jogadores também. E a questão do ataque terrestre, o Mike Davis volta, né? A gente viu coisas boas dele, né? Então acho que pode ser interessante aqui, mas não vai ser fundamental porque vai pegar a melhor defesa contra o ataque terrestre. Então não vai ser aqui que o Seahawks vai conseguir estabelecer o jogo. Então eu acho que realmente vai ser um jogo equilibrado, não acredito que o Eagles ganhe com facilidade esse jogo. Ainda mais por ser em Seattle, mas eu acho que é um jogo bem interessante pra gente acompanhar, bem equilibrado e possivelmente, ainda mais como são jogos contra o Seahawks, eu acho que vai ser um jogo definido no final. Sim. No último período, nos 2 últimos minutos, eu acho que vai ser um jogo bem interessante nesse sentido. Acho que muitas das possíveis chances que Seattle tem aqui nessa partida passam totalmente, né, pela sua defesa, principalmente o front seven, porque a secundária está muito desfalcada, e o Wilson, né, que é um quarterback que assim, faz coisas que a gente de vez em quando até fica surpreso. Mas de resto, né, como o Caio acho que falou tudo aí, né, todos esses números, é muito difícil a gente ir contra esse Eagles, contra um time que tá abaixo, né, do Eagles em praticamente todos esses números. Mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe como o Seattle se reinventa dentro dos jogos. É um time mais experiente que outras equipes que o Eagles enfrenta e joga em casa, que é sempre um fator que faz diferença para essa equipe, dá um gás diferente. Então eu acho que o Seattle, obviamente, vai fazer uma partida equilibrada. O Eagles, apesar de ser a melhor equipe do ano, também, né, tem algumas dificuldades às vezes, enfrentou o Dallas naquela partida e no primeiro tempo não fez uma grande partida. Eu acho que é importante para Seattle que no começo do jogo limite esse ataque dos Eagles, para tirar um pouco dessa confiança que a equipe tem, porque a gente sabe que quando o ataque dos Eagles começa a funcionar, ataque corrido, ataque aéreo, o time engrena. Esses números na Red Zone são muito importantes, né, porque ser eficiente na Red Zone é fundamental, e o Eagles vencendo. Mas é um jogo que, assim, por mais que não pareça, o Eagles é bem favorito. Só que, óbvio, Seattle é uma equipe muito competitiva, sempre vai ser independente dos seus desfalques. Mas muito complicado apostar em Seattle, né? Apesar de ser uma equipe que nesse momento precisa muito mais da vitória do que Filadélfia. Filadélfia teria que fazer uma das suas piores partidas nesse ano e Seattle vai ter que fazer a sua melhor partida na temporada. Eu vou apostar nos Eagles, né? Eu acho que é uma equipe que está madura o suficiente para vencer esse tipo de partida. Eu acho que por ser um jogo equilibrado, eu acho que no final das contas todo esse equilíbrio que a equipe dos Eagles tem vai fazer mais a diferença do que essa parte individual que o Seattle tem. Mas é um dos jogos mais interessantes dessa rodada, principalmente pelos quarterbacks, né? Acho que o Wentz e o Wilson tem tudo para ser aí, principalmente o Wentz, né? Os grandes duelos do futuro da NFL. O Wilson já um pouquinho mais velho, mas ainda muito, muito novo se comparar com os outros quarterbacks.
Então, um jogo bem interessante por isso. Seattle tem condições de vencer, não há dúvidas, precisa vencer, mas eu acho que Filadélfia vence mais uma partida nessa temporada, não com tanta facilidade, porque vence num passeio, né, contra as outras equipes, mas vence sim. Cara, eu vou apostar no Eagles porque eu vou na aposta mais segura. Mas eu não sei, eu tô com a impressão que não vai ser bem assim esse jogo. Mas eu não vou seguir a minha impressão. Eu vou realmente no mais provável, vamos dizer assim. Mas eu acho que é um jogo que o Eagles pode perder. É um jogo que Seattle precisa vencer em casa pra continuar. Provavelmente o Rams vai ter vencido, né? Supondo. Aí Seattle não vai querer ficar 2 atrás. Então, vamos ver. Mas eu acho que dá Eagles no final das contas. Eagles é muito superior nesse jogo aqui. Eu acho que Seahawks nunca viu um time tão superior a ele como agora, desde que o Pete Carroll e o Russell Wilson foi draftado. E votar no Eagles também, porque é questão de segurança, né? Eu queria acreditar que o Seahawks ganhe esse jogo, mas a gente vai no... Vamos fechar, né, essa semana 13 da NFL com um duelo de segunda-feira. Mais um duelo de divisão, um duelo importante, né? Porque coloca frente a frente o Pittsburgh Steelers, primeiro colocado dessa divisão, enfrentando o Cincinnati, que parece que tem chances de brigar ainda, talvez por playoffs, embora esteja atrás das outras equipes, mas como essa conferência não é conferência nivelada por baixo, principalmente nessa questão, Cincinnati vem mostrando que pelo menos está evoluindo nesse momento. É um duelo que acontece em Cincinnati, um duelo de divisão, um duelo que tem muita rivalidade nos últimos anos, né? Até pela questão dos jogadores, eles se odeiam, né? Alguns deles, né? E obviamente Cincinnati, mesmo que não vá para os playoffs, quer tirar essa vitória dos Steelers, que nesse momento está tendo um mando de campo, né? Nessa conferência. Então, uma derrota aqui para os Steelers, que ainda enfrenta os Patriots, né? Seria um obstáculo que aí pra frente seria muito difícil da equipe reverter. E vamos ver, né? Porque Cincinnati vem evoluindo aos poucos, o ataque talvez venha errando um pouco menos, né? O Green é um grande recebedor, acho que pode fazer a diferença nessa partida. O ataque corrido teve uma partida, a sua melhor partida, eu acho, contra o Browns, né? Nessa temporada. E vai enfrentar uma defesa de Pittsburgh que é muito boa, de fato, mas mostrou alguns erros aí, principalmente na secundária contra a equipe dos Packers. Talvez Cincinnati vai poder usar isso, tudo vai depender como o Dalton jogar nesse jogo. Mas eu acho que assim, também tem todo aquele histórico, né? Cincinnati, quando enfrenta Pittsburgh, parece que a equipe amarela, né? A equipe não consegue dar aquele passo diferente. Acho que a camisa dos Steelers faz muita diferença. Mas assim, é um jogo que até por Pittsburgh ainda não ser um time que convença tanto em jogos que é quase obrigatório vencer, eu acho que Cincinnati jogando em casa tem condições de causar bastante dificuldade, né, para os Steelers e talvez roubar uma vitória aí. Eu acho que esse é o típico jogo que o Pittsburgh costuma aparecer, né? Ele acaba tendo dificuldade aí contra o Green Bay sem quarterback, contra não sei quem lá também desfalcado, exato, perdeu pro Jaguars com 5 interceptações do Big Ben, né? Quase perdeu pros Colts. Exato, quase perdeu pro Colts, mas aí jogo de divisão, fora de casa, contra um time que aparentemente tá crescendo, aí é o jogo que Pittsburgh vai lá e deslancha. Costuma ser assim. Eu acho que esse jogo vai ser bem difícil. Se Pittsburgh não jogar tudo que sabe, Pittsburgh vai perder. Esse não é o jogo que dá pra eles ficarem brincando e errando. A defesa do Cincinnati é uma defesa bem competente, né? A do Pittsburgh aí é uma das defesas com mais sacks, né? Com 4 de média. E a do Cincinnati não fica muito atrás, com 3,7 nos últimos 3 jogos. Então, é uma defesa que também pressiona o adversário. Só que no ataque, o Bengals é uma bagunça, né? É o pior time da liga nos últimos 3 jogos em posse de bola. Pior time da liga, são 25 minutos apenas. E vai enfrentar um outro time que, se não tem o Big Ben no auge, tem o Antonio Brown no auge, porque o auge dele já tá durando muitos anos, né? O Le'Veon Bell, que esse ano tem tido altos e baixos, mas ele ainda assim, pra mim, é o melhor running back da liga, né? Quando ele joga bem, a gente sabe que ele passa das 200 jardas aí. E quando ele joga mal, ele passa das 100. Então, é basicamente isso que geralmente acaba acontecendo, né? Mas eu acho que Pittsburgh tem uma vantagem em quase tudo, menos o fato de jogar fora de casa e na urgência. Quer ou não, Cincinnati não pode mais perder, ainda mais jogo de divisão, se quer ir para os playoffs. Pittsburgh
quer vencer, principalmente para ter o mando de campo ali no final das contas contra o Patriots, né? Mas se perder o jogo, vai continuar indo para os playoffs, vai continuar vencendo a divisão de qualquer forma. Então, eu vou fazer o palpite mais seguro no Pittsburgh, mas é um jogo que eu também não duvido que vá pro outro lado, dependendo do que aconteça. Mas eu vou fazer o mais fácil aqui e vou apostar nos Steelers. Os Steelers levam vantagem aqui pelo seu ataque, tá funcionando melhor. O Brown liderando em jardas, é o melhor recebedor, possivelmente vai ser um dos melhores jogadores ofensivos do ano, tem jogado muito bem. Le'Veon Bell liderando em jardas terrestres, então... Não é o melhor ano da carreira do cara e ele é o líder... Os Steelers têm os dois melhores jogadores ofensivos em cada parte ali. Isso, né? Então, mesmo que o Big Ben não esteja seu melhor ano, os jogadores conseguem ajudar eles, extrair o máximo ali. A gente sabe também que o Bengals tem bons valores ali no seu ataque. O Green é um dos melhores recebedores também, a gente gosta muito desse jogador. O ataque terrestre finalmente funcionou. Funcionou contra uma defesa que tinha bons números contra a corrida, né? E o Mixon acabou tendo um ótimo jogo, correndo, passando das 100 yards e também recebendo. Então, mas acho que essa questão do relógio passa principalmente pela sua linha ofensiva, que não consegue proteger o Dalton, é um dos piores da NFL. E aí com isso, e ainda enfrentando uma defesa que pressiona muito, é muito difícil esse time ficar com a bola. É muito difícil, né? Então... aqui o Steelers acaba levando vantagem. Eu acho que a defesa do Steelers está jogando num nível um pouco mais do que dos Bengals, mas a defesa do Bengals também é boa. Ela tem bons números contra o passe, é uma defesa que pressiona bastante, mas eu acho que o maior argumento, e que não está em números, é essa questão de confrontos dos Steelers contra os times dentro da divisão. Verdade. O Steelers ganhou do Cincinnati, ganhou dos Browns, ganhou dos Ravens. Lembrando que ganhou dos Bengals e ganhou bem, né? O ataque não fez uma grande partida, mas a defesa, né, teve uma grande atuação. E parece que realmente, como você falou, esses times quando enfrentam os Steelers acabam ficando menor, né? A gente espera mais e eles acabam não jogando. Então, são esses jogos que os Steelers acabam aparecendo, mostrando que quem manda naquela divisão é os Steelers. Então, eu acho que leva vantagem pelo ataque, questão de confronto também, então eu aposto no Steelers, acho que é a aposta mais segura. Eu também vou de Steelers, acho que a defesa não vai fazer uma partida tão ruim quanto fez contra os Packers. Acho que o Dalton, nos momentos em que precisou dele, basicamente, nesse ano, respondeu muito pouco mesmo. E acho também que o ataque, né, eu acho que a questão individual vai fazer diferença nesse jogo também, porque eu acho que vai ser equilibrado, porque Pittsburgh não é uma equipe que vem dominando, tirando aquele jogo contra os Titans, né? Mas eu acho que daí, de novo, a questão individual, acho que o Brown vai ter um jogo muito bom, acho que o Bell também vai ter um jogo muito bom, e no momento certo esses dois jogadores vão aparecer e vão dar a vitória para os Steelers. Mas é um bom jogo para segunda-feira, acho que o Cincinnati vem sendo pelo menos uma equipe mais competitiva, mas vou de Steelers, que é a aposta mais segura também.